Muito bem, vamos falar um pouquinho de pesquisa eleitoral? Vamos lá. Saiu pesquisa nova da Genial Quest, foram feitas 2.000 entrevistas presenciais entre os dias 29 de junho e 2 de julho, margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Foram testados 3 cenários de primeiro turno. Vamos para o cenário 1, que é com todo mundo, são 12 pré-candidatos. Lula aparece em primeiro com 45% das intenções de voto, tinha 46% na pesquisa anterior. Bolsonaro variou de 30% na pesquisa do começo de junho para agora 31%. Ciro Gomes tem 6%, tinha 7%. André Janones do Avante conservou os 2%. Simone Tebet variou de 1% para 2%. Pablo Marçal do PROS manteve-se com 1%. Demais candidatos não chegaram a somar 1%. Os indecisos continuam a ser 6%. E os brancos nulos, ou pessoas que declaram que não vão votar, estão agora em 6%. Antes eram 7%. A gente tem aí o quê? Há um mês, os adversários do Lula somavam 41 pontos contra seus 46. E ele poderia vencer no primeiro turno. Ele segue podendo vencer no primeiro turno. Agora os adversários de Lula têm 42 pontos, ele tem 45. Conserva-se na margem de erro a possibilidade de vitória no primeiro turno. Tá? Aí tem um cenário 2. Apenas os principais concorrentes. Vamos lá, Valibene. Só os 5 mais... 2 e 3 por sua conta, vai. Tá bom, só os 5 primeiros colocados. Lula tem 45%, Bolsonaro 31%, Ciro aparece com 7% e com 3% tanto André Janones quanto Simone Tebet. E na sequência o cenário 3, sem o André Janones, aí Lula 47%, Bolsonaro 31%, Ciro tem 8% e Simone Tebet continua com os mesmos 3%. Então, nesse cenário, no segundo cenário, com Lula, Bolsonaro, Ciro, Janones e Simone Tebet, os opositores somariam 44 contra 45 do Lula. Possibilidade ainda de vitória no primeiro turno dentro da margem de erro. E no cenário 3, com Lula, Bolsonaro, Ciro e Simone, sem o Janones, aí é a maior distância do Lula. Ele tem 47 e os adversários somam 42. Tem um dado importante aí, que é a pesquisa espontânea. Tá? O Lula oscilou de 32 para 31. E o Bolsonaro de 20 para 24. Então diminuiu a distância. É bem verdade, presta atenção, que na pesquisa anterior do mês passado, o presidente havia caído de 22 em maio para 20. E o Lula havia subido de 28 em maio para 32 em junho. Vale dizer, em maio a diferença entre eles era de 6 pontos. Em julho passou a ser de 12 e agora é de 7. Na espontânea. Eu estou mostrando para vocês que existe uma estabilidade do quadro. Essa é a 13ª pesquisa Genial Quest. Começou em julho do ano passado. Então não é a 12ª não, porque inclui julho, 13ª. Sabe quanto o Bolsonaro tinha quando começou a pesquisa? 28. Sabe quanto ele agora? 31. Sabe quanto o Lula tinha? 44. Sabe quanto ele tem agora? Pode ser 44 ou 47. O Lula nunca caiu abaixo de 44. E o Bolsonaro teve o seu pior momento 21 em novembro do ano passado. Mas aí Moro deixou de ser candidato, não sei o que, ele pegou os votos da extrema-direita que estavam com o Moro também. Né? Então ele subiu de patamar. Né? Tem a rejeição a Lula. Vai lá, quem é que fala? Segundo turno, desculpa, vai. 3 cenários testados de segundo turno, os 3 com o ex-presidente Lula. Lula contra Bolsonaro, o petista venceria por 53 a 34, no mês passado era 54 a 32. Lula contra Ciro Gomes, Lula venceria por 52 a 25, números exatamente iguais aos do mês de junho. E Lula contra Simone Tebet, vitória de Lula 55 a 20, antes era 56 a 20. Portanto, absoluta estabilidade também, né? Sim, eu vou falar, presta atenção que tem uma coisa muito importante aí.
Temos alguns recortes. Vamos lá, recortes importantes. Vamos lá. Entre as regiões, Lula caiu de 68% na pesquisa passada para 59% agora no Nordeste, e Bolsonaro cresceu de 15% para 22%. No Sudeste, que concentra 42,6% dos eleitores, também houve uma alteração importante. Lula lidera por 38% a 33%, mas no mês passado a distância era maior, vencia por 43% a 33%. No Sul, o ex-presidente aparece com 40% contra 32% do atual presidente. No Centro-Oeste, teria havido uma mudança radical de cenário. O presidente Bolsonaro teria despencado de 44% para 35% e Lula disparado de 24% para 39%. Mudança significativa também na região Norte. O atual mandatário cai de 44% para 32% e o ex-presidente cresce de 40% para 48%. Entre os que recebem 2 salários mínimos, Lula oscilou de 57 para 55 e Bolsonaro de 22 para 21. Essa camada constitui 38% dos eleitores dessa amostra. No grupo que recebem de 2 a 5 salários mínimos, que são 40% do total de entrevistados, há uma mudança considerável. O ex-presidente varia de 46 para 43 e o atual de 30 para 34. A diferença caiu de 16, então, para 9 pontos. E Bolsonaro empata tecnicamente com Lula entre os que recebem mais de 5 salários mínimos, que são 20% da amostra. O petista passa de 37 para 34 e o atual mandatário de 36 para 38. E o último dado, entre as mulheres, Lula teria oscilado de 50 para 46 e Bolsonaro crescido de 22 para 27. Eu observo, e o próprio Felipe Nunes, que comanda a Quest, observou isso, que tem, por exemplo, uma mudança importante no Nordeste, né? Agora, veja só, o petista caiu de 68 para 59 e o presidente cresceu de 15 para 22, a diferença é esmagadora. Mas é bem verdade que no mês anterior o Lula havia crescido 6 pontos na região e Bolsonaro caído 6. Então, no geral, a mudança está na margem de erro, ela é pequeníssima. E o cenário continua muito ruim para Bolsonaro. Agora prestem atenção nisto aqui, e isto sim é muito importante. Tá? Se a eleição fosse hoje, muito provavelmente o Lula venceria no primeiro turno. Mas a eleição não é hoje. Há algumas mudanças acontecendo aí. Bom, a destacar. Não conhecemos que efeito a injeção direta de dinheiro vai ter, por exemplo, no eleitorado mais pobre. A gente não conhece. Quando a gente considera só a renda, a mudança é irrelevante. Né? A gente não sabe. Há coisas acontecendo no Brasil. Por exemplo, o Lula hoje lidera em todas as regiões, inclusive na Sul, que a gente imaginaria que não. Na Centro-Oeste, que teve uma mudança espetacular. Eu confesso que eu não sei a razão. Mas ali tem. Aí está certo os números. Né? No Sudeste, a região mais populosa, com o maior número de eleitores, 42,6% do eleitorado, houve uma aproximação. No geral, no entanto, não mudou praticamente nada. E aí está a boa notícia para Bolsonaro. Porque entre uma pesquisa e outra, seu Vólio Bene, aconteceu a prisão dos pastores. Sim. 8 dias depois, o caso de assédio sexual do Pedro Guimarães. Sim. E aí, o Bolsonaro teria diminuído a distância entre as mulheres, continua grande, mas teria diminuído. Houve as reações pusilânimes do bolsonarismo aos 2 casos pavorosos de estupro que vieram a público. Então, assim, teve um coquetel de más notícias e o eleitorado do Bolsonaro continua ali firme, resiliente. Péssima notícia para quem quer ser um terceiro nome a acontecer ali. Olha, vocês querem saber? Me parece que o eleitorado do Bolsonaro tem um piso que é de 30%, 30 alguma coisa por cento. Ou seja, 1/3 do eleitorado brasileiro, na verdade, Bob Furuia, sempre votou com a direita. E acabou. Assim como 1/3 do eleitorado brasileiro sempre votou com a esquerda. Sabe quem ganha a eleição? Quem pega a parte do eleitorado do outro terço. Hoje, esse outro terço está com Lula. E ele venceria. Como esteve em 2002, em 2006, como esteve com o PT em 2010, e no 2014 já teve uma divisão e bateu na trave. 2018 foi para o Bolsonaro. Voltou para o Lula. O que é que o Bolsonaro quer com o pacote dele, os pacotes, para pegar esse outro terço? E aí ele investe no eleitorado pobre,
com o auxílio emergencial, elevação, investe na classe média com o voucher caminhoneiro, com a redução do preço da gasolina, tentando atrair essa gente. Né? Então, não ter acontecido nada com Bolsonaro, mesmo em face dessas péssimas notícias, né, é que é a boa notícia para eles. Aí, mais campanha, mais isso tudo. A oposição terá certamente um trabalho para demonstrar, não nos opusemos às medidas, mas é preciso que vocês entendam o que o Bolsonaro quer com isso. Tem que ter um trabalho agora que é de natureza política. Tá? Então, Bolsonaro provavelmente perderia sim no primeiro turno. Agora, a eleição não é hoje, ainda tem campanha pela frente. Agora, campanha todo mundo vai fazer. E dificilmente, depois disso tudo, a possibilidade de surgir um outro nome. Não. Ciro vai desistir? Não vejo a menor possibilidade disso acontecer, ele tem radicalizado mais o discurso. Por exemplo, se o Janones desiste, para o Lula, se percebeu, pode ser uma boa notícia. Mas isso, o tempo vai dizer o que vai acontecer. Né? E esperar para ver o efeito eleitoral que essas medidas terão. Ou não, né? A ver, é isso aí.